Bom dia, irmãs e irmãos. Que a paz e a graça do Senhor esteja com vocês nessa manhã de domingo. Muito bom podermos estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Hoje nós vamos estudar a partir de um livro que é o Desenvolvimento Natural das Igrejas. É um livro que fez uma pesquisa sobre como estão algumas igrejas, uma pesquisa feita nos 5 continentes, como as igrejas elas têm se portado, o que é uma igreja saudável. Então ele estabelece 8 marcas de uma igreja saudável, 8 marcas de uma igreja que tem crescido de forma saudável. Ele vai chamar de desenvolvimento natural das igrejas. Então nós vamos na manhã de hoje estudarmos exatamente esses elementos, tá bom? Nós vamos nesse instante ouvir um louvor. Na volta, nós oramos e iniciamos o nosso estudo, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela manhã e pedimos-te que possamos aprender mais de Ti. Nos ajuda a compreender o que ocorre com as igrejas, em especial a nossa igreja, e que possamos refletir sobre aquilo que será trabalhado na manhã deste domingo. Fala conosco, dá-nos compreensão de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, como eu falei, vamos trabalhar hoje sobre as marcas de qualidade das igrejas que crescem. Mas também a gente pode fazer uma relação com as igrejas que não crescem. Então, a ideia é pensar nesse momento algumas marcas, algumas características das igrejas que crescem e, consequentemente, das igrejas que não crescem. Esse é um estudo baseado no livro Desenvolvimento Natural da Igreja, de Christian Schwarz, acho que é assim que chama, Schwarz, né? Perdoem o meu inglês. É uma pesquisa que foi realizada em igrejas dos 5 continentes, e ele aponta 8 marcas para as igrejas que crescem. Vamos fazer um comparativo também sobre as 8 marcas das igrejas que não crescem. Essa é a pesquisa da década de 90, mas ela tem sido adaptada, tem sido, de alguma forma, acrescentado dados nessa pesquisa, e é muito interessante, nos faz refletir, pensar a nossa condição enquanto igreja que vivemos. Quais são as nossas características? Quais as marcas que nós temos
que apontam para um crescimento ou não um crescimento. Como eu falei na abertura da escola dominical, essa é uma preocupação que as igrejas históricas têm em relação ao seu crescimento. Nós temos diminuído o número da membresia, os nossos membros estão nos deixando, ou porque a existência se encerra, ou porque jovens não continuam em nossas igrejas. O mercado religioso tem sido muito vasto, muitas coisas são oferecidas nesse mercado religioso. Isso faz com que as igrejas, ou elas adequam-se ao mercado religioso, ou assumem a condição de igreja buscando um crescimento saudável, um desenvolvimento dessa igreja de forma saudável. Então, essas marcas que a pesquisa nos aponta vai nos trazer uma reflexão. Quais características, quais marcas nós, enquanto comunidade aqui na IPU do Salvador, temos que podem nos ajudar a firmar a nossa característica? Por que nós não crescemos? Será que nós nos identificamos com alguma dessas características que a pesquisa aponta? Então vamos refletir sobre isso, pensar um pouquinho sobre isso nesta manhã de domingo. Então, a primeira marca que a pesquisa coloca é a ideia de uma liderança capacitadora. A pesquisa aponta que 70% das igrejas em desenvolvimento têm a sua liderança mais orientada para relacionamentos e ao trabalho em equipe. Por outro lado, as igrejas que não crescem, as que estão morrendo, a liderança ela é voltada para manter estruturas. Ela é centralizadora e se acha autossuficiente. E aqui a gente tem aquela velha discussão que é feita dentro das empresas, o conceito de liderança. A liderança é aquela que incentiva, é aquela que está ao lado, participando, criando relacionamentos e está ao lado da sua equipe fazendo as coisas acontecerem? Ou é uma liderança que está acima dos demais, apenas estabelecendo diretrizes? É assim que faz, é assim que não faz. O líder capaz não é o líder centralizador. O líder capaz é aquele líder que capacita pessoas. Então, uma liderança capacitadora é uma liderança que prepara pessoas para o dia a dia. É uma liderança que está junto com seus liderados no processo de construção do ser igreja. O que a gente percebe muitas vezes em algumas comunidades é a centralidade do trabalho na mão de uma liderança. Então, eu passo a exercer todas as funções porque eu sou o que é mais capacitado, eu sou aquele que sei fazer isso, eu sou aquele preparado para isso, e não distribuo tarefas, e muito menos, não estou ao lado das pessoas na realização das tarefas. Liderança capacitadora é aquela liderança que capacita pessoas e, junto com as pessoas, exerce as atividades. As igrejas que mais crescem, segundo a pesquisa que foi realizada dentro desse desenvolvimento natural das igrejas, são igrejas em que a liderança ela está direcionada para relacionamentos, onde você está ao lado do outro, constrói junto com o outro, você participa do processo de realização das atividades. Uma liderança parceira, uma liderança ao lado, uma liderança que capacita, realiza as atividades ao lado dos seus liderados. E nós vamos ter em Jesus Cristo o maior desse exemplo. Jesus, com os seus discípulos, ele não estava apenas no monte e do monte ensinando. Ele estava caminhando com seu povo. Ele estava no barco, ele estava no meio da multidão, ele estava na casa das pessoas, ele estava ao lado dos seus discípulos. O processo da liderança que Jesus Cristo exerce, a liderança por Jesus exercida,
é uma liderança que capacita os seus liderados, tanto é que nós lemos no final do livro de João, Jesus dizendo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, ele não só preparou a liderança para que pudesse dar continuidade ao seu ministério, mas durante esse preparo, ele esteve ao lado dos seus liderados. Então, as igrejas que têm um desenvolvimento natural e que mais crescem, têm uma liderança que capacita e que está ao lado dos seus liderados. Então, você tem uma continuidade. Um dos grandes segredos, vamos assim dizer, do crescimento da igreja pós morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que ele tinha uma liderança preparada para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Vamos ver isso logo no início do livro de Atos, quando logo no Pentecoste, logo após a descida do Espírito Santo em Pentecoste, a igreja estava ali sendo orientada, andando segundo a doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos assumem a liderança e estão ao lado dos seus liderados. Vamos observar durante todo o livro de Atos essa liderança capacitando e ao lado dos seus liderados. Quando a igreja cresce e chega a Antioquia, vamos ler ali em Atos capítulo 11, encontramos os apóstolos logo enviando Barnabé, que vai para Antioquia cuidar da igreja de Antioquia. Chegando em Antioquia, Barnabé manda buscar Saulo, que estava num certo exílio, traz Saulo para junto dele e, juntamente com Saulo, prepara uma liderança e a igreja ali em Antioquia é chamada pela primeira vez de cristãos. No final de Atos, no início de Atos 13, nós encontramos a igreja de Antioquia orando e enviando ao campo missionário Barnabé e Saulo. Então percebam, a liderança capacitadora é a liderança que está não só preparando novos líderes, mas ao lado desses novos líderes, ao lado do povo, realizando a obra do Senhor. Essa é a primeira marca, uma liderança capacitadora. A segunda marca está ligada ao exercício dos ministérios. E aqui vamos entender ministério como serviço. Então, a marca número 2 são ministérios orientados pelos dons. E aqui uma frase do próprio livro. À medida que cristãos vivem de acordo com seus dons espirituais, eles não trabalham pelas próprias forças, mas o Espírito de Deus trabalha neles. Quando você tem uma liderança que capacita, uma liderança que está ao lado, essa liderança vai mostrar aos seus liderados que a força do exercício do ministério não está no indivíduo, mas está na capacitação que Deus dá ao indivíduo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós lemos nas palavras de Jesus Cristo, dizendo assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, a capacitação que é dada por essa liderança, ela é direcionada, é orientada ao exercício do ministério pelos dons e pelos dons espirituais. E aí a gente tem a segunda marca, ministérios orientados pelos dons. A pesquisa do livro que a gente está usando hoje pela manhã aponta que 73% dos membros das igrejas em desenvolvimento, das igrejas que estão em crescimento, trabalham de acordo com seus dons espirituais. Que, de certa forma, explica a alegria e a satisfação dos seus membros em participar de forma ativa e prazerosa da vida das igrejas. O dom do Espírito, a capacitação do Espírito para o serviço, e aí lá em Efésios capítulo 4, nós vamos entender que esses dons são dados para o desenvolvimento, para o crescimento dessa igreja enquanto corpo, dessa igreja enquanto edifício, cresce porque nós servimos uns aos outros, ministério é serviço. Quando a igreja exerce os seus dons, serve ao Senhor através dos dons do Espírito Santo, nós temos uma igreja
que é alegre, serve na alegria, serve com prazer, consequentemente, é uma igreja que cresce, que se desenvolve para o crescimento. Em contrapartida, as igrejas que estão diminuindo, estão morrendo, estão fechando, é uma outra realidade. Aponta que somente 20% das pessoas dessas igrejas trabalham. E na maioria dessas pessoas que trabalham, não trabalham a partir dos seus dons. Trabalham simplesmente porque estão exercendo alguma atividade na igreja. Então você tem um grupo de pessoas em que o trabalho é feito por poucas pessoas para a maioria. E os poucos que trabalham se sobrecarregam e passam a exercer atividades não orientadas pelos dons do Espírito. Então você vai ter nessas comunidades reclamação, cansaço, estresse, fadiga, porque poucos fazem e muitos nada faz. E ao nada fazer, passa apenas a estabelecer um elemento crítico. Ah, porque não está assim, porque podia ter sido feito diferente, porque não fizeram desse jeito. Isso gera desgaste nas comunidades. Segundo a pesquisa, as igrejas que têm se desenvolvido e têm crescido, as pessoas trabalham a partir dos dons espirituais. Compreendem o seu dom. Compreendem o ministério que Deus dá a essas pessoas e os capacita. E os dons são variados. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, né, como os dons são variados, Efésios 4, Romanos 12. Nós temos ali uma série de dons espirituais que aponta para esse ministério, para esse serviço, ministério direcionado pelos dons. A marca número 3 é aquilo que a pesquisa vai chamar de espiritualidade contagiante. Em igrejas nas quais se percebem tendências legalistas, a paixão espiritual está abaixo da média. Então, a pesquisa vai mostrar para a gente que 76% dos membros das igrejas que crescem, que eles vão chamar de igrejas saudáveis, vivem a sua fé de forma entusiasmada e contagiante. Ou melhor, a fé é vivida na sua plenitude. E aí quando a gente pensa lá em Gálatas 5, que vai falar sobre os frutos do Espírito, né? E ali nós encontramos alegria, paz, bondade, mansidão, né, domínio próprio. A alegria é parte desse fruto. Quando a igreja ela está vivendo o exercício dos seus dons, quando a igreja ela é capacitada pela sua liderança, quando a igreja percebe que Deus tem atuado através da vida dos crentes, dos cristãos que ali estão, nós temos uma igreja que é contagiante. É isso que a pesquisa vai chamar de espiritualidade contagiante. A vida, ela leva outras pessoas a também quererem ter aquela experiência. É algo que motiva outras pessoas. Há um desejo de também querer viver essa fé. A alegria está no rosto das pessoas. Há outras pessoas, quando convivem com os cristãos dessas comunidades que têm se desenvolvido, chamadas de igrejas saudáveis, nós temos, então, um contágio de alegria, de paz, de bondade. Porque as pessoas vão agir com misericórdia, com amor, com carinho, com vontade de servir a Deus. E isso é literalmente contagiante. Ainda dentro dessa espiritualidade contagiante, a pesquisa mostra que esta marca dessa espiritualidade dos cristãos
não depende de um estilo piedoso, carismático ou não, como, por exemplo, guerra espiritual, orações litúrgicas. Não é o estereótipo do crente que veste essa roupa, ou fala assim, ou canta aquele louvor. Não, não está ligado a esse estilo piedoso, mas está ligado a viver a fé com dedicação, paixão, entusiasmo contagiante. Não são estereótipos de espiritualidade. Na roupa, na fala, no linguajar, numa fisionomia de pessoas sérias porque são cristãs. Não, mas está na dedicação ao outro, no serviço ao outro, na paixão com que serve ao Senhor, no compromisso com o reino de Deus, no entusiasmo de viver a fé. Esse entusiasmo, ele é contagiante. Esta é a terceira marca. A quarta marca passa pela ideia de estruturas funcionais. Uma expressão que o livro apresenta é: se Deus sopra o seu espírito em um monte de terra amorfo, aí nasce forma, nasce vida. É interessante observar que na pesquisa o princípio estruturas funcionais revelou que 85% das igrejas que crescem fazem a avaliação anual das estruturas e de sua funcionalidade. Já as igrejas que morrem, quase na sua totalidade, demonstram que as suas estruturas são mantidas há anos por causa de uma tradição, de um tradicionalismo. Então não é de admirar que essa marca seja bem polêmica, porque as igrejas, as comunidades tradicionais, têm dificuldade de mudar as suas estruturas. É aquilo que a gente ouve falar por aí da chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Logo, se a gente foi assim toda a vida, por que vai mudar? Por que vai mudar o horário de uma celebração? Por que vai mudar o dia de culto da semana, que era na terça, passa para ser a quarta? Por que vamos mudar a nossa estrutura de organização de adultos ou a classe de crianças? As igrejas que têm escola dominical de crianças trabalham com toda a vida com o mesmo modelo de escola dominical para criança ou de ministério infantil. Por que mudar isso que sempre deu certo? Esta é uma das marcas que mais tem tido uma espécie de travação por parte de algumas pessoas. Não querer mexer em estruturas. As igrejas que crescem, as igrejas saudáveis, como chama a pesquisa, são igrejas que anualmente avaliam as suas estruturas. E não tem dificuldade de mudar, de repensar, de ver o novo, de adequar-se ao novo. Então, se estamos no centro da cidade e o centro da cidade é altamente violento e a rua à noite, no domingo à noite, a rua é perigosa, tem muito assalto, por que manter a tradição do culto domingo à noite no centro da cidade? O culto não pode vir pela manhã? Ou estamos num bairro bem distante em que você não tem ônibus no domingo pela manhã, ou é um bairro de praia? Vamos mudar, é um bairro de praia. O domingo de manhã o ônibus é lotado, o ônibus pessoas cheias por causa da praia. Isso impede as pessoas de estarem se locomovendo para ir ao templo, celebrar no templo com outros irmãos. Por que não repensar o horário, já que no domingo pela manhã a praia ali impede essas reuniões? Então muitas vezes é preciso avaliar essa estrutura. O tradicionalismo é um polo oposto à marca de estruturas funcionais. Eu dei assistência a uma igreja, eu não cheguei a ser pastor da igreja porque eu só ia lá uma vez por mês fazer visitas ao missionário que lá tinha, em Vitória da Conquista. E era interessantíssimo porque a congregação
começou na casa do missionário e a igreja, a feira da cidade é no domingo pela manhã, da feira do bairro, era no domingo pela manhã. E aí o missionário começou a colocar a escola dominical no domingo pela manhã. E os crentes, ou os novos crentes, era uma congregação que estava iniciando um projeto missionário, os novos crentes não iam para a igreja porque estavam na feira. Eram os feirantes. Mas ele aprendeu toda a vida de que escola dominical é domingo pela manhã. Até ele repensar essa estrutura a partir de um tradicionalismo, a congregação não vingou. Quando ele tirou do domingo de manhã e trouxe os estudos de escola dominical para o domingo à tarde e na semana com alguns outros estudos, com discipulado na semana, mantendo o culto domingo à noite, a igreja deu um outro pulo. Cresceu, comprou um terreno, construiu e hoje existe uma igreja nesse bairro lá em Vitória da Conquista. Então é preciso que nós possamos entender que uma igreja saudável, ela anualmente repensa as suas estruturas. Uma quinta marca é a ideia do culto inspirador. Provavelmente não existe outro campo em que a diferença seja tão importante entre modelos e princípios. É tão mal usada como a questão do culto. Isso quer dizer que dentro da pesquisa feita por esse grupo, chamado um grupo que estuda o desenvolvimento natural das igrejas, eles constataram que o culto voltado somente para não crentes não é um princípio de crescimento da igreja. Muitas igrejas fazem cultos para não crentes. Isso não é o foco do crescimento da igreja. Isso não quer dizer que não venha-se ter culto para pessoas não cristãs. Isso não quer dizer que você não traga visitantes para a igreja, que convidar pessoas não seja uma forma de evangelização. Não quer dizer isso. Quer dizer que o culto ele precisa ser um culto inspirador. Ou melhor, a ida ao templo, a ida para estar com pessoas no templo celebrando, precisa ser uma experiência inspiradora, não só para o indivíduo, mas para o grupo. 80% das pessoas que frequentam as igrejas que crescem afirmam que o culto é, para elas, uma experiência altamente inspiradora. Mas aqui eu quero pontuar que a inspiração não é só para o indivíduo, é para a comunidade. Porque a fé ela é individual, mas ela desenvolve-se no coletivo. Então é preciso que esse culto traga inspiração para as pessoas. As pessoas tenham o prazer de estar na celebração. Essa marca ela é observada nas igrejas que têm crescido. Isso quer dizer que estar em uma celebração onde se sente a presença do Senhor eterno, onde os cânticos elevam a alma, onde não é só uma experiência estética, onde a liturgia é bem formada, o louvor é bem afinado, onde a mensagem tem um grau de intelectualidade que satisfaz a minha existência. Não é somente uma experiência estética, é uma experiência inspiradora, onde a partir da presença na celebração coletiva, neste culto, eu me sinto fortificado para viver aquela vida cristã autêntica que a gente viu na segunda marca, onde eu sou levado a querer estar outras vezes com essas pessoas, porque a vida dessas pessoas também me inspira. Então o culto é um conjunto de ações que levam as pessoas a quererem estar juntas e quererem que outras pessoas, da sua família, seus amigos, pessoas que convivem no dia a dia, também tenham essa mesma experiência. Então, um culto inspirador não é somente um culto esteticamente bem elaborado, mas é um culto onde toda a coletividade participa, todo o grupo participa, e isso inspira pessoas. Isso aproxima pessoas de Deus e uns dos outros.
A sexta marca tem sido muito questionada por algumas pessoas, que é a ideia dos grupos familiares. Se um dos princípios estudados deve ser considerado o mais importante, então, sem dúvida, segundo o livro, é a chamada multiplicação de grupos pequenos. Tendo a experiência de muitas comunidades, dividir o grande grupo em grupos pequenos para que esses grupos possam se cuidar mais facilmente, se pastorear mais facilmente. Onde as pessoas, elas, nos grupos pequenos, conseguem partilhar de forma mais direta as suas necessidades do que nas grandes celebrações. A celebração, o culto inspirador, é um momento de você perceber que existe uma comunidade que se comunica, uma comunidade que partilha. E aí nos grupos pequenos, essa partilha ela é mais direta, ela é mais específica. Então, 78% das igrejas nessa pesquisa apontam que o crescimento delas vem dessa consciência de estarem presentes em grupos pequenos. É um fator decisivo para que esse grupo pequeno possa crescer, se multiplicar, levando a esse crescimento da igreja. É interessante, nós somos uma igreja pequena, nossa comunidade já é um grupo pequeno, mas uma experiência bem interessante que nós temos tido nessa pandemia são os grupos de oração de WhatsApp. Como o WhatsApp não pode ter mais do que 8 pessoas na chamada, ou melhor, 8 telefones na chamada, em algumas chamadas a gente bota mais de 8 pessoas porque 2 ficam no telefone, né? Então já teve grupos aí que reuniu 12 pessoas na hora. Mas é interessante porque você, nesse grupo pequeno, nessa videochamada de 8 pessoas, você consegue ali partilhar um pouco a sua necessidade, você consegue orar de forma mais específica com aquelas pessoas. Então, há muitas formas de fazermos esses pequenos grupos. Na pandemia, nós descobrimos a chamada de oração pelo WhatsApp. E aí nos preocupamos, conversamos, partilhamos. Essa semana, o grupo do WhatsApp, cada nosso grupo de oração, nós tínhamos 6 pessoas, porque 2 não responderam a chamada, não puderam se reunir na hora. Mas nós tínhamos 6 pessoas no grupo. Então, você ali ora, você partilha. E aí um dos testemunhos de uma das irmãs do grupo foi o seguinte: fica aguardando a quinta ou a sexta-feira para que ele possa se ver. A importância de estar junto no pequeno grupo. Então, os participantes desses pequenos grupos têm essa possibilidade de partilhar mais intimamente as suas necessidades. Então, vamos pensar nessa ideia do pequeno grupo. Como é importante para integrar pessoas na coletividade. A sétima marca, a gente está chegando já no final, são 8 marcas. A sétima marca é a ideia de uma evangelização orientada para as necessidades. 70% das igrejas pesquisadas pelo crescimento natural das igrejas entenderam, foi percebido que elas crescem, não desenvolvem mega eventos. Não são igrejas que crescem porque fazem mega eventos evangelísticos, campanhas grandes evangelísticas. Não. Elas crescem a partir de uma evangelização direcionada. Estímulo a relacionar com pessoas, a conhecer pessoas, a convidar pessoas para os pequenos grupos, treino. Olha aí a liderança capacitadora, treinar pessoas, conversar com pessoas, criar pequenos eventos e eventos sociais. E aqui, como nós tivemos o ano passado, esse ano estava programado alguns desses eventos, mas infelizmente a pandemia não permitiu, né, que a gente pudesse realizar esses eventos. Nós tínhamos programado aí sarau, tínhamos programado cinema, tínhamos programado o jantar, uma série de pequenos eventos, justamente para convidar pessoas e mostrar às pessoas que a nossa espiritualidade ela é vivida no dia a dia.
Então, quando a gente pensa numa evangelização orientada para necessidades, é nós pensarmos em pessoas a partir das necessidades dessas pessoas. Mega eventos apontam apenas para vamos assim dizer, um evangelismo literalmente em massa. Você joga uma rede, o que vier veio. Mas esse evangelismo voltado para a necessidade, você conhece a pessoa, você conhece a realidade daquela pessoa. Então é alguém que você está no seu grupo de convivência que gosta de poesia. Que bom! Vamos ao nosso sarau poético. É alguém que gosta de fotografia. Olha aí, Gerson, para você essa fotografia, gosta de pintura, né? Então, eu também gosto de pintura. Tem um grupo na comunidade lá que a gente se reúne para expor fotografia, para falar de fotografia. Olha como a gente pode usar as necessidades ou as peculiaridades para falar do Evangelho Redentor de Cristo Jesus. Então, essa é a marca número 7. E a marca número 8, finalizando então essas 8 marcas de uma igreja naturalmente saudável, são relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Aqui nós entramos na dimensão da diaconia. Igrejas que crescem têm, em média, um quociente de amor mensurável mais elevado do que igrejas estagnadas ou em declínio. Isso quer dizer que as igrejas que exercem o amor na prática são igrejas que buscam crescimento. 88% dos membros das igrejas pesquisadas afirmaram que em suas igrejas os relacionamentos são marcados por amor fraternal. O amor fraternal é o amor que partilha, é o amor que divide, é o amor que está percebendo a necessidade do outro e está junto do outro. Igrejas que crescem, elas podem mensurar claramente as relações de amor fraternal. E como nós mensuramos? Quando nós cuidamos de pessoas, quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós estamos ao lado do outro, partilhando as necessidades, as alegrias, as tristezas, as dores, as necessidades físicas, as necessidades emocionais. Quando nós estamos cuidando do outro, nós vivemos este amor. Então, a 8ª marca de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce de forma saudável, são relacionamentos marcados pelo amor. E aí nós temos o texto de João 13:35. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Viver esse amor fraternal é testemunhar, é dar testemunho do Cristo vivo, é falar de Jesus, é anunciar a salvação em Jesus Cristo. E aí estão as 8 marcas de qualidade de uma igreja saudável, de igreja que cresce. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador, grupos familiares ou grupos pequenos, evangelização orientada para necessidades, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Assim, nessas 8 marcas da qualidade, nós, como Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, podemos olhar e pensarmos: quais marcas estão presentes em nossa comunidade? Quais marcas não estão presentes em nossa comunidade? Quais marcas eu posso melhorar? Quais aquelas que eu preciso literalmente investir mais? A preocupação com o crescimento da igreja não é só uma preocupação da IPU do Salvador, não é só uma preocupação da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, é uma preocupação das igrejas históricas como um todo. Nós precisamos, como igreja, assumirmos o nosso papel profético. E para assumirmos esse papel profético, nós precisamos ser uma igreja de qualidade. Mas a qualidade
não é inversamente proporcional à quantidade. Podemos ter qualidade e também quantidade. Pessoas que chegam, pessoas que se achegam, pessoas que identificam em nossa comunidade um lugar para celebrar, porque o culto é um culto inspirador. Pessoas que chegam em nossa comunidade que sentem-se desejosas de se preparar para continuar esse ministério, porque recebe o dom do Espírito para poder viver essa fé de forma contagiante. Para isso, precisamos estar abertos a repensarmos algumas estruturas, repensarmos algumas formas de trabalharmos as nossas estruturas internas, percebermos que existem outras formas de nos relacionar enquanto comunidade, usando para isso as ferramentas diversas que nós temos disponíveis para nós. Anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo a partir dessa relação de amor que é tão presente e tão característica de nossa comunidade. Que Deus possa nos abençoar a vivermos uma igreja marcada pela qualidade e que possamos crescer para sermos verdadeiramente uma igreja profética. Deus nos abençoe enquanto igreja local, Deus nos abençoe enquanto denominação, enquanto presbitério do Salvador, e que possamos, de fato, exercermos nosso papel profético em nossa cidade. Nós vamos para um louvor. Logo após o louvor, nós vamos orar e nós temos alguns avisos sobre o culto dessa noite. Que Deus nos abençoe, irmãs e irmãos. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém, irmãs e irmãos. Que bom, sempre bom ouvirmos o louvor, os louvores que
Moisés traz para nós são sempre inspiradores. Irmãs e irmãos, hoje nosso culto às 18 horas, não vamos esquecer, nosso culto hoje começa às 18 horas. Mais uma vez, vamos estar juntos com a igreja de Muritiba, a igreja Presbiteriana Unida de Muritiba, que tem participado conosco nesses cultos nos domingos. Esse é o terceiro domingo que a gente está junto com a igreja de Muritiba, tá certo? Então não vamos deixar de participar. Eu falei na lição sobre a questão dos grupos de oração no WhatsApp, né? Então, se você não participa de nenhum grupo, você quer criar o seu grupo de WhatsApp de oração, faça a chamada de vídeos pelo WhatsApp e reúna o grupo para orar, para partilhar. Aproveite esses momentos que ainda estamos em casa, na pandemia, para criar esse costume dos grupos de oração do WhatsApp, ok? Um grupo que a gente tem participado, tem reunião de quarta-feira ou quinta-feira, sempre às 5 horas, nós participamos, tá certo? Domingo que vem, vamos ter testemunho aqui dos nossos grupos de oração, dos grupos de oração do WhatsApp. Domingo que vem, vamos ter aqui esse testemunho. Essa semana, a nossa irmã Cida vai fazer uma cirurgia de catarata. Davi fez há 15 dias, né? E agora a irmã Cida. Será terça-feira. Vamos orar para que Deus possa abençoar a cirurgia dela, como também abençoou a do nosso irmão Davi. Quero lembrar aos irmãos e irmãs que outubro é o aniversário da IPU. Nossa igreja faz aniversário agora. Vamos orar, a gente vai ter reunião do conselho essa semana para pensarmos uma programação nesses tempos de pandemia. Vamos nos preparar para esses momentos do aniversário da nossa amada igreja. Que Deus possa abençoar o irmão e a irmã. Lembrando que Mateus, meu sobrinho, já saiu do hospital, já saiu da UTI, já está no quarto. Quarta, quinta-feira, acredita-se que já tenha alta do hospital. É o tempo de o antibiótico que ele está tomando no hospital possa encerrar o período do antibiótico. E aí continua o tratamento em casa. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, encerrando nossa escola dominical? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo estudo, obrigado a Deus porque podemos refletir sobre muitas coisas na manhã desse domingo. Quero te agradecer, Senhor, pela recuperação de Mateus, quero te agradecer pelo Teu cuidado para conosco, pela bênção que tem nos dado todos os dias. Muito obrigado a Deus porque a cirurgia da Davi foi um sucesso. E já queremos colocar diante de Ti também nossa irmã Cida, Tu possa cuidar da Tua serva, que a cirurgia também seja bem sucedida. Que a Tua bênção, a Tua paz seja conosco, Senhor. Prepara-nos durante o dia, para que no culto à noite possamos mais uma vez estarmos juntos para aprender mais e mais do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Espero vocês à noite, às 18 horas.